Boa tarde, irmãos. Hoje nós vamos dar início à nossa escola bíblica, né? Nós estamos aqui com a nossa revista A Supremacia de Cristo, estudo na carta aos Hebreus, que nós temos aqui, né? Hoje com a lição número 3. A lição número 3, que fala a superioridade do Evangelho. A superioridade do Evangelho. Nós vamos ler aqui dois textos, um texto em Hebreus 2, versos de 1 até 18, e depois outro texto em Salmo 8, de 1 a 9. Primeiro vamos abrir em Hebreus, no capítulo 2, versos de 1 a 18. Hebreus 2, versos de 1 até 18. Vamos aqui ler esse texto, então. Texto básico, que é Hebreus 2, de 1 até 18. Vamos ler, então. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, igualmente,
participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Esse texto é da carta aos Hebreus, no capítulo 2, versos de 1 até 18. Agora um texto em em Salmos, né? Nós vamos ler o Salmo 8, de 1 a 9, ou seja, todo o Salmo 8, né? Que tem 9 versículos aqui. Salmo 8, de 1 até 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visitastes, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e a glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aqui também, na carta aos Hebreus, nós temos a citação desse salmo no capítulo 2, entre os versos 6 e 8. Também o próprio capítulo 2 de Hebreus cita também um trecho do Salmo 22. Creio que é o Salmo 22. Isso, Salmo 22 também é citado dentro desse capítulo 2 de Hebreus. Agora o versículo chave, Hebreus 2, 3. Hebreus 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Hebreus 2, versículo 3. E lembrando apenas que a lição 3, né, na página 15 da revista, a superioridade do Evangelho. Lição 3, na página 15 da revista. O alvo da lição aqui é entender que a importância da superioridade do Evangelho, independentemente dos dogmas religiosos que as pessoas possam ter. E isso é fundamental para a vida de um crente em Cristo, entender a superioridade do Evangelho, a boa nova, que é realmente Jesus. Ele é a boa nova de Deus para todo homem. Bom, aqui vou ler no início aqui. Existe uma perfeita ligação entre o capítulo 1 e o 2 da Epístola aos Hebreus. No capítulo 1, o autor destaca os 3 ofícios, né,
digamos assim, de Cristo. Como profeta, né? Quando ele fala, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, um sacerdote, depois de ter feito a purificação, citando aqui, ou como rei também, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, os três ofícios de Cristo, né? Profeta, sacerdote e rei. O autor continua aqui com essa ênfase, né? No segundo capítulo, porque no primeiro foi citado isso também, né? E continua com essa ênfase no segundo capítulo, ao descrever Cristo como profeta que proclama tão grande salvação, Hebreus 2:3, o rei, coroado de glória e de honra, Hebreus 2:9, e misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, Hebreus, aqui no caso, 2:17. E há uma direta relação entre o capítulo 1º e 2º, né? Especialmente quando trata desses três chamados ofícios de Cristo, como profeta, sacerdote e rei. E isso é importante. Aqui vamos ao ponto 1. Por esta razão, Hebreus 2:1, com essa expressão, o autor nos lembra que recebemos uma descrição da superioridade e da grandeza de Cristo. Portanto, devemos escutar o que ele diz. E eu queria aqui citar um texto da palavra de Deus que está em Marcos 9:7. Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 7, que essa colocação aqui feita, devemos escutar o que ele, Jesus, diz, né? É uma ordem dada por Deus, e está lá em Marcos 9, no versículo 7. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, na tradução na linguagem de hoje, mas é igual ao sentido em todas as traduções. Essa questão que devemos escutar o que ele, Jesus, diz, é uma ordem dada por Deus, está não só aqui, mas está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 7, quando trata aqui da transfiguração, né, no Monte da Transfiguração. No capítulo 9 de Marcos, no versículo 7, que fala aqui da transfiguração, no Monte da Transfiguração, diz o seguinte: de pronto baixou uma nuvem e se deteve sobre eles. Desde a nuvem se ouviu uma voz que dizia: Este é meu filho a quem amo muito, vocês devem obedecê-lo. Ok? Vou repetir. Marcos capítulo 9, versículo 7, quando no monte ali na transfiguração. Eu vou ler de novo. De pronto baixou uma nuvem e se deteve sobre eles. Desde a nuvem se ouviu uma voz que dizia: Este é o meu filho a quem amo muito, vocês devem obedecê-lo. Ok? Isso é uma ordem dada por Deus. Essa ordem é bem colocada aqui nesse texto, em Marcos 9, no versículo 7, lá no Monte da Transfiguração. No ponto 2 aqui, a palavra falada por meio de anjos, Hebreus 2:2. O papel desempenhado pelos anjos ao estabelecerem a dignidade da mensagem é confirmada pelo apóstolo Paulo em Gálatas, né? Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, Gálatas 3:19. Pois bem, estabelecido o pressuposto de que Cristo é, na realidade, o próprio Evangelho, Cristo é o próprio Evangelho, conforme proclamação messiânica de Deus em Gênesis 3:15. Desde lá, Cristo é o próprio Evangelho, conhecido ali como proto-evangelho, né? Em 3:15,
já há promessa, né? Já há indicação nos apontando para Cristo, né? Porque realmente Cristo ele é a boa nova de Deus, ele é o próprio evangelho, né? Então é isso que fica bem claro para nós também. Cristo é a boa nova, é o novo e vivo caminho. Vamos agora percorrer o capítulo 2 de Hebreus, pontuando os seguintes tópicos aqui na página 16. Primeiro, número 1 aqui, exortação contra o perigo do desvio, né? Aqui é uma exortação contra o perigo do desvio. Se há um perigo, é porque ele é possível, né? Hebreus 2, de 1 a 4. Esses versículos introduzem uma série de exortações muito bem formuladas pelo autor de Hebreus. Ele diz: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Existem cinco, agora é o comentário do autor, existem cinco expressões que merecem destaque nesses 4 primeiros versículos do capítulo 2 de Hebreus, que nós lemos aqui agora. Estão aqui, né, esses 5 destaques e 5 pontos importantes. Ponto 1, importa que nos apeguemos, significa segurar ou guardar com cuidado, né, com zelo, com cuidado. 2, as verdades ouvidas, significa prestar profunda atenção aos sons que entram no ouvido, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas, né? Propiciando a evocação de resultados positivos. 3, para que delas jamais nos desviemos. Significa, por motivo algum, abandonar ou deixar de lado ou tomar outro caminho. 4, tão grande salvação. Significa a própria pessoa de Cristo. O valor da salvação não deve nunca ser subestimado, pois seu preço foi o sofrimento e a morte de Cristo, um preço muito alto, com muita dor, muito sofrimento, e realmente depositando a vida dele na cruz do Calvário por todo aquele que crê, né? Para todo aquele que crê. Tão grande salvação. E aqui no ponto 5, por sinais, prodígios e vários milagres, significa os feitos de Cristo que autenticam a sua superioridade. O autor de Hebreus não é um teólogo alheio às coisas do mundo, não. Ele não é. Ele adverte que os seus leitores, né, os seus leitores e ouvintes, a prestarem muita atenção à palavra de Deus, para que não corram o risco de se desviarem. Ok? Ele alerta isso com muito cuidado, especialmente aqui no caso, no capítulo 2 de Hebreus. Ainda aqui na página 16, no ponto 2, Cristo é superior aos anjos, a despeito de sua humanidade. Bem colocado aqui no capítulo 2 de Hebreus, como lemos, versos de 5 até 9. Muito bem esclarecido e colocado bem claramente pelo texto, né, de Hebreus 2, de 5 a 9. Vamos ler uma coisa aqui importante, ainda na página 16. Não há dúvida de que o grande obstáculo diante da argumentação do autor a respeito da superioridade do Filho é a sua autêntica humanidade. Jesus é o Verbo encarnado, né? É o Emanuel, Deus conosco, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que o fez passar, o que fez passar a Jesus, né, por sofrimentos e morte. Jesus passou por sofrimentos e também pela morte, mas ressuscitou. É importante. O autor de Hebreus usa o Salmo 8, como nós vimos ali também colocado um trecho dele, como apoio do seu grande argumento, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou do filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos.
de glória e de honra o coroaste, entre outros trechos aqui em Hebreus 2, de 6 a 8. Jesus cumpriu plenamente em sua vida, Jesus cumpriu plenamente em sua vida a mensagem do Salmo 8, colocada aqui em Hebreus, no capítulo 2, usado como argumento pelo autor de Hebreus. Paulo diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em uma boa hermenêutica também não podemos deixar de fora o texto de Filipenses 2, de 5 a 11, que trata da humilhação e também exaltação de Cristo, aqui nesses 10 pontos aqui colocados. Nós vamos ler o que está aqui, o texto de Filipenses, né? Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Eu vou aqui pegar o texto, eu acho melhor a gente ler diretamente. Filipenses 2, de 5 a 11. Nós vamos ler o que está aqui posto na palavra de Deus, que o autor aqui coloca, né, como parte de uma boa hermenêutica, é também lermos o texto de Filipenses no capítulo 2, versos de 5 até 11, que trata aí da humilhação e exaltação de Cristo. 2, de 5 a 11. Vamos ler aqui. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bom esse texto em Filipenses, no capítulo 2, versos de 5 até 11. É um texto fundamental, né, para entendermos bem essa superioridade de Cristo, mesmo como homem, como verbo encarnado, ainda superior aos anjos, porque é ele quem é o Salvador, é ele que é morto, sentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É ele quem nos traz o novo e vivo caminho. Nenhum anjo nos traz isso, ou está sentado à direita de Deus Pai. Só Jesus. Então isso é fundamental para a vida de um crente, entender bem essa superioridade de Jesus, mesmo ainda em forma de homem, embora ele, como homem, né, pela nossa Constituição, fomos feitos um pouco menores, né, menores entre aspas, né, do que os anjos, né, mas Jesus, por um pequeno tempo ali como homem, podia-se dizer isso, mas autor de tão grande salvação, e ele se tornou, né, porque nele estava depositada realmente todo o preparo, né, desse novo e vivo caminho, né, desde de Gênesis, no capítulo 3 citado, nele estava depositado tudo isso, nele realmente se cumpriria tudo isso. Ele também, como nós vimos aqui, ele como rei, né, como rei, onde está aqui como nós vimos, como rei, como sumo sacerdote e profeta, só ele,
Só Jesus poderia ser assim. E nesse texto de Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 11, fica isso bem claro, essa superioridade de Jesus sobre os anjos, a despeito de sua humanidade, porque ele era, né, o Emanuel, Deus conosco, e realmente ele tomou a forma de servo e se humilhou, né, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Somente ele é o único que poderia fazer isso, ele é o único que pôde, né, se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? É Jesus. Então aqui fica bem claro, tanto no texto de Hebreus, no capítulo 2, de 5 a 9, como em Filipenses também no capítulo 2, versos de 5 até 11. E aqui, continuando na página 17, ponto 3, os benefícios da natureza humana de Cristo. Nós vimos aqui, lemos em Hebreus no capítulo 2, versos de 10 até 18. Hebreus 2, de 10 a 18. O autor de Hebreus desenvolve o argumento de que a natureza humana de Cristo possibilita o cumprimento do plano salvífico de Deus e, por isso, não pode existir nenhuma inferioridade em Jesus em relação aos anjos, e não há, como nós lemos também nos dois textos aqui, em Hebreus e também de Filipenses. Pelo que o autor focaliza a realidade integral e os benefícios da natureza humana do Filho. Os benefícios que Jesus trouxe para toda a humanidade estão discutidos na vitória sobre os 3 inimigos referidos no texto de Hebreus, no capítulo 2, entre os versos aqui 14, 15 e 17 em especial. A vitória, né, sobre o diabo, destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo. Hebreus 2,14. Também ele venceu a morte e livrasse todos que, por pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nos livrou da morte, do diabo, da morte. Hebreus 2,15 agora. E também do pecado, nos livrou do pecado. E é muito claro isso aqui no caso, essa é uma promessa profunda, né? Que está aqui, para fazer propiciação pelos pecados do povo, Hebreus 2,17. Veja que o crente em Cristo cristão, aquele que creu, né? É importante, né? Que creu e por isso é considerado e aceito por Deus como seu filho, creu na obra redentora de Cristo, vence o diabo, a morte e o pecado através ou por intermédio de Jesus. É uma vitória grande, profunda e uma promessa tão grande, uma bênção tão grande para todo aquele que crê. Vence o diabo que destruiu as obras do inimigo, venceu a morte, ele ressuscitou e nos dá essa vitória também, vence o pecado, porque faz propiciação pelo meu pecado, pelo seu pecado, né? Pelo nosso pecado, pelo pecado do povo que crê. E nós temos isso muito claramente no capítulo 2 de Hebreus, entre os versos 14, 15 e 17. Nós devemos nos aferrar, né, firmar profundamente nessas profundas promessas e vitórias que temos através de Jesus, pelo seu sacrifício e pela morte sacrificial na cruz do Calvário. Vencemos o diabo, a morte e o pecado por intermédio do seu sangue vertido na cruz e pela sua ressurreição também, né? E temos um advogado junto ao Pai, e como lemos também, é o único mediador entre nós e Deus, entre os homens e Deus. Aquele que quer se achegar a Deus tem que ter Jesus Cristo como o único mediador entre os homens e Deus. Aqui vamos continuar aqui, importante aqui na outra página, na página 18, a continuação do que está sendo colocado. A vitória de Cristo sobre o diabo, a morte e o pecado começou com sua encarnação. Foi revelada no fato de que ele era sem pecado
e foi alcançada pelo ato da redenção na cruz do Calvário. Ele nasceu sem pecado. Jesus nasceu sem pecado. Ele nasceu de uma maneira sobrenatural, né, por intermédio do Espírito Santo, né, ali com Maria. Realmente foi gerado por Deus, né, através do Espírito Santo, nasceu sem pecado, né, importante, e foi alcançada pelo ato também esse ato de redenção na cruz do Calvário como o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem pecado, que tira o pecado do mundo. E somente Jesus, não há nenhum outro. Isso fica bem claro também. Nós temos que ter isso bem firmes, né, na nossa mente, no nosso coração, que Jesus, ele é realmente o incomparável. Jesus é o incomparável. Ninguém na história da humanidade, ninguém que pôs os pés nessa terra, nesse planeta, ninguém se compara a Jesus, como disse João o Batista, né? Ele disse que vem aquele cujo qual eu não sou digno, né, desatar as correias da sandália, ou seja, dos seus sapatos, do seu calçado. Ele não é digno de tirar os calçados do pé de Jesus, ele mesmo falava. E João, como disse Jesus, entre os homens era o maior. Jesus disse isso de João Batista. Entre os homens, né, aqueles nascidos de mulher, João Batista era aquele que dava realmente testemunho vivo, né, de Jesus. É um grande profeta, dito por Jesus mesmo, né? E isso é importante entendermos isso. Nem um homem considerado como grande por Jesus mesmo, que era João Batista, ele não chegava nem aos pés de Jesus em sua magnitude, né? Em sua forma de viver, ou mesmo ele não tinha, ninguém tinha comparação, ou poderia se comparar, nem chegar perto do que era, do que foi e sempre será Jesus. Realmente ele é o Emanuel, ou seja, é Deus, né, o Criador de todo o universo conosco. Então, ninguém chega nem próximo de Jesus. E isso aqui é fundamental para a vida cristã também, para nossa clareza, né, e nossa segurança, porque sabemos em quem temos crido e sabemos que é poderoso para guardar o nosso tesouro, né, até o dia final. Caminhando aqui para a conclusão, nós estamos aqui na página 18 aqui, nós estamos vendo hoje a lição 3, a superioridade do Evangelho, da nossa revista, que trata a supremacia de Cristo, estudos na carta aos Hebreus. Agora estamos na página 18, né? Nos dirigindo aqui para a conclusão dessa lição. Conclusão. Deus é o sujeito principal em Hebreus, no capítulo 2. Fica bastante claro isso, né? Porque no ponto 1, estão 3 pontos aqui colocados importantes para nós. Ele testifica, dando Deus testemunho, né? Ele testifica, dando Deus testemunho, em Hebreus 2, no versículo 4. Hebreus 2, no versículo 4. Hebreus 2, no versículo 4. Dando Deus testemunho. No ponto 2, ele não deixa nada fora do domínio do homem. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Nada deixou fora do seu domínio. Hebreus 2:8. Ele não deixa nada fora do domínio do homem. Repetindo, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Nada deixou fora do seu domínio. Hebreus 2:8. E no ponto 3 aqui colocado na revista, também importante, ele aperfeiçoa o autor da salvação. Aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Hebreus 2:10. Aperfeiçoar-se
por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles, em Hebreus 2:10, porque Deus é o sujeito principal, né, do capítulo 2 da carta aos Hebreus, entre os versículos 4, 8 e 10, aqui citados nesses 3 pontos, né? E aqui continuamos com o autor coloca, o autor da revista. O autor da salvação é Jesus. O autor da salvação é Jesus, coroado de honra e de glória por causa do seu sofrimento e morte em favor do seu povo. O mundo descrente rejeita o sofrimento e a morte de Jesus. Isso é bem claro para nós, né? O mundo descrente rejeita o sofrimento e a morte que Jesus teve que enfrentar. O mundo descrente, ele rejeita isso. Mas às vistas de Deus, o curso de ação de Jesus foi o mais apropriado. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E estabelecido foi desde antes, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, né? Se fez isso também com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramando o seu sangue por remissão dos nossos pecados. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus consumou isso em Jesus, né? Em Jesus se consumou o derramamento de sangue para a remissão dos pecados. Porque agora, esse novo e vivo caminho que abriu esse acesso direto a Deus pelo nome dele, ok? Quando rasgou o véu do templo de cima a baixo, como eu já falei, há um novo e vivo caminho e definitivo pelo sangue do Cordeiro que é Jesus. E nós temos acesso ao Pai através desse único e maravilhoso mediador entre nós e Deus, que é Jesus. E o mundo, pensando, né, nessa questão de mundo, ou seja, nas coisas que nós observamos aqui nessa terra, né? Isso tudo, como já na palavra está também, isso tudo é loucura para o homem natural. Você tratar dessas coisas para uma pessoa que não teve encontro com Cristo, não foi tocado pelo Espírito Santo, que não crê, entende? Tratar disso dessa maneira, com aquilo que está posto aqui, com aquele que tratamos hoje, é uma loucura para o homem natural, é uma verdadeira loucura para o homem natural, mas é glorioso para aqueles que creem. Para nós que cremos é glória pura, né? É glória em seu estado mais puro, é glorioso tudo isso, né? O mundo rejeita aparente, né? O mundo rejeita a aparente fragilidade do servo sofredor que foi morto para que vivamos. O mundo rejeita isso, nessa aparente fragilidade, que não tem nada de frágil na realidade, tem de glorioso, né? Tem de realmente Jesus como um superior a todos. Ele é o Deus, o Emanuel, né? O Deus conosco, o autor e consumador da fé, né? Ele é o autor e o consumador da nossa fé, que é nele mesmo depositada. Então, o mundo rejeita isso também. Deus realmente confunde, e isso eu fiquei pensando a respeito desses assuntos, né? E Deus realmente confunde os orgulhosos e dá sua graça aos humildes. Deus confunde o homem orgulhoso, cheio de si, mas dá graça aos humildes, né? Não por causa da sua humildade, não por mérito, não é isso por mérito, mas o homem orgulhoso Deus rejeita, e aquele que se propõe, né, a buscar a presença de Deus, né, pela sua graça, né, Deus dá graça, derrama sua graça sobre esses homens, mas porque ele é gracioso, né, e é importante entendermos isso. Deus realmente confunde os orgulhosos e dá sua graça aos humildes. Isso é bem claro, não pelo mérito humano, tá? Não é mérito humano nenhum, não há mérito em nós, mas porque ele é gracioso, é um Deus que
derrama a sua graça, né? Derrama a sua graça sobre aqueles, né? Que procuram a sua face. Deus não desprezará, Deus não jogará fora. Deus, né, procura cuidar de todos nós e tem cuidado de nós com muito carinho e cuidado e tem nos ajudado. E esse capítulo 2 de Hebreus, como lemos agora, que trata da superioridade do Evangelho, que trata realmente desse novo e vivo caminho, que trata de Jesus como superior a todos, né, realmente, dentro desse contexto humano também. Ele é Deus Criador, né, como já vimos, junto com o Pai, sentado hoje à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 de Hebreus aqui, ele é maravilhoso para afirmarmos todo o nosso conhecimento e a nossa confiança nesse tão grande Salvador e Senhor, que é Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, quero te agradecer a Ti por essa lição de hoje. Muito obrigado por essa carta que nós não sabemos o autor ainda, mas creio, como eu disse, que saberemos um dia, essa carta aos Hebreus, tão importante para nós. Eu te louvo por ela ter chegado até nós, até a Tua igreja. Muito obrigado pela mensagem que o Senhor nos transportou, nos deu através dessa epístola, dessa carta. Muito obrigado pelos ensinamentos, pela Tua graça, pelo Teu Espírito que nos orienta, pela salvação tão grande que só há no nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, por essa oportunidade de nos reunirmos como Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço por tudo, Pai, pela sua graça derramada em nossos corações. Pelo nome santo e precioso de Jesus, Pai. Amém.